Vamos para mais uma aula. Essa aula é sobre aplicações de integral definida, onde a primeira aplicação que eu vou estar trabalhando aqui vai ser a de comprimento de um arco. Tá? Então a gente vai aplicar a soma de Riemann nesse comprimento de um arco de uma curva. Então vamos mencionar essa primeira hipótese, eu tendo uma curva f de x, e essa f de x eu tenho um intervalo AB que delimita o trecho onde eu quero calcular. O meu objetivo é calcular o comprimento, o percurso feito pela curva nesse trecho AB. Né? Na realidade, a gente precisa estimar, mensurar esse comprimento. E aí a gente começa a tentar entender que o que seria esse comprimento. É o menor número, tal que o comprimento dos caminhos polinomiais nunca pode ultrapassar, importando tanto juntos sejam colocados pontos finais dos segmentos. Então, na realidade, o que eu estou dizendo com isso é que eu vou transformar segmentos ligando esses pontos que a gente coloca no intervalo, no trecho, e esses segmentos eu vou calcular a distância entre segmentos. O que vai acontecer é que eu vou tentar aproximar o comprimento desses segmentos à curva que está no trecho. Então a distância entre dois pontos, a gente, pelo cálculo vetorial, a gente sabe que ele é calculado por essa expressão, que é tendo coordenada A e B e as suas imagens f de A e f de B. A partir daí eu vou pegar um intervalo bem mais dividido, eu peguei uma função com um trecho maior de intervalo, onde a gente pode dividir isso em vários segmentos. Observa aqui que eu tenho nesse segundo desenho uma linha poligonal, que é a formação do Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, até chegar no intervalo. Então eu fiz uma divisão do intervalo AB em vários pequenos intervalos, de forma que quanto maior o número pelo que raciocínio nosso, quanto maior o número de segmentos que eu consiga definir dentro desse intervalo, mais próximo eu estou da curva que eu estou querendo. Né? Então o nosso objetivo é exatamente esse. E aí, o que seria o IN? IN seria o somatório de todas as possíveis distâncias desses segmentos. Eu peguei todos os segmentos, calculei a distância entre dois pontos que eu fiz até agora, e aí a partir daí eu somei todos os segmentos. Quando eu somo todos os segmentos, eu defino o IN. O IN, na realidade, é o comprimento da linha poligonal, ainda não é o comprimento da nossa curva. Aí a gente observa que eu tenho, pelo teorema do valor médio, que foi estudado no início do cálculo com um trabalho envolvendo derivadas, a gente sabe que a derivada é a variação entre as imagens e sobre a variação dos domínios, dos valores das abscissas. Aí se eu substituir essa expressão aqui, observa que agora aparece uma situação que eu possa estar envolvendo a derivada. Qual seria? A situação seria essa. Eu tenho uma função, eu tenho um f de x igual a x0 aqui dentro do parênteses. O que eu vou fazer é pegar essa expressão que você está vendo aqui e substituir aqui dentro da raiz, no lugar dessa que está acontecendo aqui do lado. Tá? Então aí a gente vai ter a seguinte resolução. A gente vai ter uma função agora, que vai ser o IN, que é um somatório, o mesmo somatório que eu tinha lá, só que agora substituído pelo que eu acabei de dizer. Após fazer isso, a gente percebe que a gente tem esse elemento, eu vou mostrar aqui nessa representação, só para você entender a passagem. Eu tenho essa expressão aqui, ó, xi menos 1 ao quadrado, xi menos 1 ao quadrado. Eu boto isso aí em evidência, eu vou ter ele ao quadrado dentro da raiz, em evidência. Como está ao quadrado, dentro da raiz quadrada, eu posso tirar. E aí eu vou ter o 1 aqui, somado ao f', né? Que é o que sobrou daqui. Observa que é exatamente isso que vai aparecer na outra expressão. Então meu IN, agora ele vai ser com essa estrutura aí. O xi menos 1, ele saiu da raiz porque ele estava ao quadrado. Aí eu vou ter o S, que seria o limite. Quem seria o S? O S é o que a gente quer. A gente quer o comprimento da curva. O comprimento da curva é a aproximação de todas as linhas poligonais que a gente tinha feito, as distâncias todas dos segmentos. Quanto menor eu tiver os segmentos, mais próximo eu estou do comprimento da curva. Observa que agora aparece aqui o máximo
de ΔX igual a zero, observa que aqui está aparecendo o máximo de ΔX igual a zero. Isso indica que esse ΔX, que foi a variação que a gente teve do x menos i, quando esse ΔX vai para zero, eu consigo perceber que eu tenho um trecho aqui cada vez menor. E aí, quanto menor tiver esse trecho, lá em cima, no gráfico, menor vai ser a diferença entre a reta e a curva no trecho. E aí dá para perceber que o S nosso é a melhor aproximação que a gente tem do comprimento da curva, que é a soma de rima. Aí a gente aqui se utiliza do fato do teorema fundamental do cálculo. Substitui o somatório pela integral, né? Que seria a integral de A até B, de 1 mais f' ao quadrado dx. Tá? Então, a forma que a gente vai calcular a partir de agora o comprimento do arco vai ser sempre usando essa expressão. Vai ser a integral do intervalo de A até B, ele vai ser dado no exercício, de 1 mais f' ao quadrado dentro da raiz. Vamos ver um exemplo. Y igual a x sobre 2 mais 1, e o x variando de 0 a 3. Pelo que a gente percebeu, para determinar o S, que é o comprimento da curva, ela é dada pela integral dos intervalos, do intervalo que o x está, que é de 0 a 3 nesse caso, de raiz quadrada de 1 mais a derivada. Só que a gente percebe que se y aqui é x sobre 2 mais 1, a derivada, que seria y', vai dar meio, certo? Então a gente substituindo aqui vai dar meio ao quadrado dx. Observa que o S é a integral de 0 até 3 de raiz quadrada de 1 mais 1 quarto dx. Bom, 1 mais 1 quarto vai dar 5 quartos na raiz. Então é o mesmo que raiz de 5 sobre 2 x, variando isso de 0 até 3. Isso vai dar 3 raiz de 5 sobre 2, porque o 0 a gente não encontra valor diferente. Então, beleza. Então, 3 raiz de 5 sobre 2 unidades de comprimento. Essa seria a solução desse primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo. Bom, nesse segundo exemplo, eu vejo uma função y um pouquinho mais elaborada, que seria y igual a 1/3 de x elevado a 3 meios. O que a gente faz primeiro? Eu sugiro sempre calcular a derivada primeiro, que você sabe que vai precisar disso na minha expressão do comprimento do arco. Então eu vou colocar aqui quem seria o y', sabendo que o y seria 1/3 de x elevado a 3 meios. Vai ser 1/3, né? Vezes 3 sobre 2, vezes x elevado a 3 meios menos 1, que seria mesmo que 1 sobre 2. Para melhorar essa conta, o y' ficaria sendo 1 sobre 2, porque eu vou cortar aqui o 3 com 3, né? X elevado a 1 sobre 2. Bom, agora o que eu vou fazer? O meu comprimento do arco, ele depende de cálculo da integral de 0 até 5, né? De raiz quadrada de 1 mais a derivada que eu tenho ali, é 1 sobre 2, x elevado a meio, elevado ao quadrado, dx. Isso aqui vai dar a integral, melhorando essa raiz, de 5 de 1 mais, tudo isso dentro da raiz, né? De 1 quarto de x, dx. A gente sabe que, nesse caso, a gente vai ter que fazer por substituição essa integral. Vou chamar de u aqui 1 mais 1 quarto de x, ou x sobre 4. du vai ser 1 quarto dx. E aí a gente percebe que o que a gente vai ter que fazer a substituição, ela vai ficar assim, ó. O meu comprimento em função de u vai ser a integral de 0 até 5 de raiz de u vezes 4 vezes du. Não esquece que o 4 que estava aqui dividindo, ele foi para lá multiplicando com du. E aí eu vou ter a mesma integral de 0 a 5 agora, fazendo o cálculo do comprimento, vai ser 4 vezes u elevado a meio du,
Então eu posso ter como resultado assim, 4 vezes u elevado a 3 meios sobre 3 meios, variando de 0 a 5. Substituindo o u pela função respectiva, eu vou ter de 0 a 5 como sendo 4, né? Aqui eu não vou, vou apagar isso aqui, porque nesse caso eu não tenho. E aí eu tenho o seguinte, aí eu vou ter aqui o comprimento do arco como sendo 4 vezes 2 terços da função 1 mais x sobre 4 elevado a 3 sobre 2, variando isso de 0 até 5. Substituindo isso por 5, eu vou ter 8 terços de 1 mais 5 quartos, elevado a 3 meios, menos 1 mais 0 sobre 4, elevado a 3 meios. Na realidade, essa é a operação de substituição. Aí a gente vai ter 8 terços, que multiplica 1 mais 5 quartos, vai dar 10, vai dar 4, 9 quartos, né? Eu tenho 9 quartos, 9 sobre 4, que multiplica raiz quadrada de 9 quartos. Raiz quadrada de 9 quartos é 3 sobre 2. Né? Isso aqui é o resultado dessa expressão aqui, que está dentro do parênteses, dentro da elevado a 3 meios. Menos, aqui vai dar 1 elevado a 3 meios, continua sendo 1, multiplicado por 8 terços, então vai dar 8 terços. Então a gente tem aqui uma multiplicação onde a gente pode eliminar aqui, né, para simplificar o 3 com 3, o 2 com 4 vai dar 8, então sobrou desse lado só o 9, então ficou 9 menos 8 terços, a nossa resolução fica em 27, né, que é 3 vezes 9, 27 menos 8, 19. 19 terços unidades de comprimento, certo? Uma próxima aula a gente vai falar sobre a integral definida com uma outra forma de aplicação da soma de rima, que seria o cálculo de volumes, tá? Grande abraço.